Oi gente, tudo bem? Tô iniciando mais um vídeo aqui pra vocês e o vídeo de hoje vai ser o Maquia e Fala. Tá bem quente aqui, como sempre todos os vídeos estão bem quentes, mas até que o tempo hoje não tá sol, tá meio nublado, mas aqui dentro da minha casa ainda tá bastante abafado. Eu vou ver se eu ligo o ventilador um pouquinho na hora que eu estiver me maquiando, porque eu sou muito, gente. Então, primeiro passo, vamos prender o cabelo. E qual é o assunto que eu vim trazer nesse Maquia e Fala de hoje? O Maquia e Fala é para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim. Vou ligar o ventilador aqui. Para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim. E eu vou falar sobre minha religião e como tudo aconteceu. Para quem não sabe, eu sou cristã. E tudo aconteceu quando eu tinha por volta de uns 10, 11 anos. Eu não lembro a idade exata. Então, enquanto eu vou falando, eu vou me maquiando para vocês irem acompanhando comigo, tá bom? Tem um espelhinho aqui. E nesse vídeo também eu vou dar algumas dicas para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu, por volta de uns 10, 11 anos, o meu pai, né? Minha família toda era do mundo, vamos colocar assim. A gente não era da igreja, a gente não era, né, do mundo evangélico, mas a nossa família, minha avó, de parte de mãe, algumas pessoas sim, eram. Aí, gente, vamos lá. Agora, para iniciar minha pele, eu tenho outra coisa para falar para vocês, que não fique muito confuso esse vídeo. Eu peguei sol, então a cor da minha base deu uma mudada um pouquinho, e eu tenho uma dica para vocês. E a dica eu vou pegar a base, minha base é essa daqui, da minha cor, e vou pegar uma outra um pouco mais escura. Eu tenho um sachêzinho de prova desse aqui, ó. E aí eu vou dar uma misturada pra poder acertar a minha cor, né? Então vamos voltar à história. A gente era do mundo, né, assim dizendo. E meu pai teve um encontro com Deus em casa. Um belo dia ele levantou e acordou e teve realmente um encontro com Deus. Nessa parte eu não vou me aprofundar muito não, porque é parte do testemunho dele. Nisso, ele procurou o primo dele, que era um pastor, e aí ele fez o apelo e a gente aceitou Jesus. Embaixo da nossa casa era uma igreja evangélica. E aí a gente começou a visitar algumas igrejas, porque depois que a gente aceitou Jesus com o nosso primo, a gente começou a procurar alguma igreja pelo qual a gente se identificava. Porque igreja evangélica a gente tem muita igreja. Só que você tem que saber qual que você vai se identificar mais. Aqui, gente, ó, eu coloquei as duas bases e botei em cima de um potinho e ficou assim, ó. Tá vendo? Agora eu vou misturar. Aí a gente procuramos uma igreja, visitamos a igreja da minha avó pra ver se a gente se adaptava lá, se a gente gostava. Fomos em algumas outras igrejas e a gente nem se ligou de visitar a igreja embaixo da minha casa. Sendo que aí um dia a gente resolveu visitar. Gente, foi bater e valer. A gente foi visitar, adoramos a igreja, super nos identificamos e resolvemos congregar lá. Aí chegava a outra parte. A outra parte era... A gente começou a conhecer o evangelho, começamos a aprender bastante coisa. Vou pegar esse quarteto aqui, ó, de sobrancelha. E aí a gente foi e começamos a aprender o evangelho e tudo mais. E decidimos nos batizar. Nos batizamos. Na verdade, os meus pais precisavam se casar para batizar. O nome dessa igreja que eu entrei, assim, logo de primeira, né, junto com os meus pais, foi a congregação Assembleia de Deus Manancial. Éramos filial, né, da matriz, e a matriz era ali na Assembleia de Deus Central do Boa Vista. Aí a gente congregamos nessa igreja, aprendemos várias coisas, decidimos nos batizar. Meus pais precisavam se casar realmente no papel, porque eles eram casados, assim, ajuntados, né? Aí, eu tô abaixando, gente, pra poder ver aqui no espelhinho aqui de baixo, tá? Aí, o que aconteceu? A gente
eles se casaram, nos batizamos para a glória de Deus e continuamos congregando lá. Aí, na igreja evangélica, vocês sabem, só um minutinho. Nas igrejas evangélicas, vocês sabem que tem grupo. Então, tinha assim, o grupo dos jovens, o grupo das senhoras. Na verdade, era conjunto. A Assembleia de Deus sempre trabalha com conjunto. Era conjunto. E eu comecei a fazer parte do conjunto dos adolescentes, dos jovens. Aí, o grupo lá, né, o conjunto cantava em todos os cultos. A maioria deles, a gente tinha ensaios. E aí, eu comecei nos ensaios dos jovens, eu começaram a perceber em mim um dom que Deus tinha me dado, que é de louvar a Deus. E a partir daí eu comecei a ser uma das vozes, vamos colocar assim, a solar alguns hinos. O que significa solar para algumas pessoas que não sabem, não conhecem. Eu comecei a ser a voz principal de determinados louvores junto com aquele grupo. E aí a gente começou a se envolver, eu comecei a me envolver no grupo, na igreja e me apaixonei por servir esse Deus. Nessa igreja, gente, foi a igreja assim, não que eu não amasse, não ame a minha igreja, mas é uma igreja que ficou marcada na minha memória, na minha vida. Na época o pastor era o pastor Zenildo, aí com a sua família eles estavam de frente àquela igreja. E como que eu aprendi com esse homem de Deus, gente? Assim, realmente é um pastor. E o segundo líder da igreja inteira, né, o primeiro pastor presidente da congregação era o pastor Zenildo, e o segundo era o pastor Gabriel também, que foi um paizão para mim, porque logo assim o pastor Zenildo teve que ir para Matriz para ajudar, e aí quem ficou sendo o primeiro naquela congregação foi o pastor Gabriel. E aí, gente, foi deslanchando. Nessa igreja, gente, eu fiz algumas coisas, além só de cantar. Eu cantava, claro, mas aí eu comecei a fazer parte da liderança da escolinha das crianças, no caso do grupo infantil. Eu passei, né, a fazer parte da liderança e eu liderava, gente, com a Thalita. E a gente, assim, era duas crianças praticamente, duas adolescentes, cuidando de outras crianças. E era assim, realmente foi o tempo de Deus, realmente a gente amava o que a gente fazia. E aí a gente fez congresso, a gente novinha, eu nem lembro a idade correta, gente, pra te falar a verdade. Mas aí a gente novinha, a gente liderava as crianças, tomava conta, fazia coreografia, ensinava os louvores para as crianças, a gente cantava em eventos da igreja, né, junto com as crianças, dançava, era muito bom. E eu sou uma molecona, né, gente, até hoje. Depois eu comecei a participar de corais lá na central, né, na igreja matriz. Participei, eu considero coral, mas era um conjunto de jovens do campo inteiro, porque a matriz era como se fosse a mãe e tinha vários filhinhos, e esses vários filhinhos eram as congregações. Eu cheguei a ser, uma época nessa igreja, líder dos jovens, participei do ministério de louvor dessa igreja também, da Manancial, né, da Assembleia de Deus Manancial, sendo que logo assim a gente saiu, eu e minha família, né, que eu era solteira ainda, saímos dessa igreja e fomos para uma igreja, gente, assim, que não tinha nada a ver com o nosso estilo, mas que eu me apaixonei também, que foi a igreja, a PIB de Trindade, né, Primeira Igreja Batista em Trindade. Aqui, gente, eu passei a base no rosto. E agora eu vou passar um pouquinho de pó. Vou usar esse pincelzinho aqui. Vocês sabem que a cor do meu pó eu uso é esse aqui. E a cor, no caso, bege médio. E aí a gente foi participar dessa igreja, fazer parte do corpo da igreja. E a gente ficou lá, assim, por alguns meses. Eu acho que foi meses, não sei se chegou a um ano, não lembro. Sendo que na igreja Manancial, eu fiquei muito tempo, muitos anos mesmo, fazendo parte dessa igreja.
Acabou que a gente saiu, foi pra PIB de Trindade. Lá eu não desenvolvi muito ministério, mas eu participei de eventos de jovens, essas coisas assim. Logo assim eu conheci o meu esposo. Conhecendo o meu marido, né, na verdade que ele era um completo desconhecido pra mim, mas os mistérios de Deus são muito maiores do que a gente pode compreender. E eu vou contar a minha história com meu marido depois pra vocês. Olha, eu vou pegar um pincelzinho chanfrado pra passar o blush. Eu vou passar esse rosinha aqui da ponta, gente, ó.